A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Percy Jackson e os Olimpianos, A Fúria da Deusa Tríplice, um livro de Rick Riordan, narrado por Marcelo Klein. 8. Adivinha? Bunda de Doninha. Nós nos levantamos mais cedo do que gostaríamos, graças aos roncos do estômago da cadela infernal e da tourão. Demos o café da manhã delas, jogamos uns peixes mortos para as enguias e convencemos Écoba a engolir os 7 milhões de McNuggets vitaminados. Em seguida, apreciamos as maravilhas dos chuveiros antigravidade e das privadas encantadas de Hecate antes de irmos para a cozinha, onde encontrei um pelo de cachorro no suco de laranja e uma bunda de doninha na minha tigela de cereal. Bunda de tourão, tanto faz. Grover sugeriu determinar uma agenda diária para passear com os bichinhos. Ele achava que sempre deveria haver pelo menos 2 de nós cuidando das guias. De manhã, ele e eu acompanharíamos Annabeth até a escola de design de Nova York. Depois, à tarde, ele e Annabeth me encontrariam com os pets na Alternative High School e nós voltaríamos de Astoria até a mansão juntos. Minha escola ficava bem mais longe que a de Annabeth, mas por mim tudo bem, se Annabeth não se importasse com aquela andança toda. Eu só estava feliz de passar mais tempo com minha namorada e meu amigo, mesmo que isso envolvesse ser arrastado pela cidade por nossas novas mestres sobrenaturais peludas. Grover, e você? Perguntou Annabeth. Acabou que você vai estar em todos os passeios. Ah, eu não me importo. Ar fresco. Ar fresco não é muito mencionado quando as pessoas falam sobre Manhattan no TripAdvisor, mas eu curti o entusiasmo de Grover. Arrumamos nossas coisas, colocamos os acessórios de heavy metal e da Hello Kitty nas duas feras e saímos rumo à escola de design de Nova York. Quando trancamos a porta, as aldravas nos disseram que 1. Desejavam que tivéssemos um ótimo dia, 2. Teríamos uma morte muito sofrida e 3. Barriga de porco! Sinceramente, eu já tinha feito provas de múltipla escolha com opções mais estranhas. Dessa vez, estávamos mais do que preparados para os hábitos de passeios de Écoba e Gale e não ficamos surpresos quando Écoba nos guiou numa série de corridas de alta velocidade e alto teor de terror pelo trânsito, parando para cheirar todas as coisas e depois fazer xixi nelas. Annabeth tinha até encontrado um par de tênis em um dos armários de Hecate, o que pareceu ajudar na caminhada frenética. Eu só esperava que eles não fossem amaldiçoados. Não queria que Annabeth flutuasse acidentalmente para a lua ou que começasse a fazer uma dança folclórica irlandesa. Descobrimos que Gale tinha uma afinidade estranha com farmácias. Cada vez que passávamos por uma, a tourão tentava puxar Grover para dentro. Talvez ela tivesse percebido que precisava de um remédio antigases potente. Ou talvez alguma farmácia do caminho estivesse fazendo uma liquidação de carcaças de frango. Quando chegamos à escola de design, eu estava quase acreditando que conseguiríamos sobreviver até o Halloween. Nós estávamos rindo e nos divertindo, o que superava qualquer manhã normal de terça do ano letivo. Foi bom, quase familiar. Só 3 melhores amigos curtindo a vida na companhia de seus pets mágicos emprestados. Eu não falei nada porque não queria estragar o clima,
mas a gente conseguiria ficar bem até sexta-noite, né? Tenha um ótimo dia na escola, querida, falei para Annabeth. Obrigada, mãe. Ela me deu um beijão. Vocês e suas exibições públicas de afeto, resmungou Grover. Como se combinado, Annabeth e eu nos posicionamos um de cada lado dele. Demos um abraço apertado no nosso amigo e beijamos suas bochechas, fazendo um "mua" grandão. Bem melhor, resmungou o sátiro corando. Vejo vocês de tarde, disse Annabeth, me entregando a guia de Écuba. Eu queria que os tênis emprestados dela pudessem ficar magicamente maiores para caberem em mim, mas não dei essa sorte. Grover e eu partimos para a mansão. Tivemos um probleminha na Terceira Avenida, quando Écuba decidiu atacar o carrinho de comida grega Zeuzinho, mas consegui puxá-la antes que ela matasse o cozinheiro ou devorasse toda a carne que ele tinha. O cara não ficou feliz. Gritou alguma coisa em grego para mim. Talvez, vê se controla seu rinoceronte. Mas eu não podia ficar com raiva de Écuba. Primeiro, porque a comida tinha um cheiro muito bom. Segundo, qualquer coisa que se chamasse Zeus me deixava nervoso também. No Gramercy Park, percebi que tinha só uns 20 minutos para fazer o trajeto de 40 até a escola. Felizmente, meu professor do primeiro tempo era bem tranquilo. Tem certeza de que vai ficar bem? Perguntei a Grover na porta da mansão, com os bichos em segurança do lado de dentro. Claro! O olho dele tremeu. Tem um monte de coisas para fazer. Vou enviar os convites da festa de sexta, brincar com os bichinhos, talvez fazer um bolo. A gente vai te buscar na HS. Aí, quem sabe, dê para fazer uma boa caminhada de volta pela ponte Queensboro. Tudo bem. Não esquece de botar a poção de sorvete no freezer, eu sei. Eu vou ficar bem, relaxa. Valeu, falou. Grover fechou a porta. Ele vai ficar bem, garantiu uma das aldravas. Ele vai estragar tudo, disse outra. Café tropical, disse a terceira. Eu não tinha com que me preocupar. Só quando entrei no metrô e me dei conta de que não sabia qual aldrava tinha dito que Grover estragaria tudo. A que falava a verdade ou a que mentia. Tentei tirar aquilo da cabeça. Grover era inteligente, era responsável. Havia sido meu protetor por anos. E nós dois tínhamos ficado mais inteligentes com o tempo. Eu sabia que podia confiar nele e que ele faria tudo certo. Cheguei à escola atrasado, mas não a ponto de levar uma bronca de verdade. Só recebi um suspiro decepcionado da secretária, o que considerei uma vitória. A caminho da sala de aula, vi minha orientadora, Eudora, de novo. Ela estava se esgueirando pelo corredor nas pontas dos pés. Quando me viu, ficou paralisada como um tourão na frente de um farol de carro. Ela foi embora! Sussurrou a Nereida alto demais. Hã? Você está falando da Hecate? Ela não pode me ver! Eudora se enfiou na sala mais próxima e trancou a porta. Esperei para ver se ela ia sair, considerando que tinha entrado no armário do zelador. Nada. Como eu já estava atrasado, achei melhor seguir em frente. Mas em algum momento eu teria que descobrir por que a Nereida tinha tanto pavor de Hecate. Tirando o fato de a deusa ser apavorante, óbvio. Minhas aulas foram boas. Eu não tinha feito o dever de casa, o que não era nenhuma surpresa. Em agosto, meu padrasto Paul tinha tentado me ajudar a organizar os deveres de casa quando viu que era coisa demais para eu resolver sozinho. Ele sugeriu que eu encarasse aquilo como uma triagem. Olha para os seus deveres como se fossem pacientes feridos, dissera ele. E comece pelo mais grave. Você precisa de atenção imediata, senão vai morrer. Você pode esperar um pouco. Você não está tão mal. Vai para casa, toma uma aspirina e me procura amanhã. Eu dava muita aspirina para o meu dever de casa. O sistema de Paul funcionava na maior parte do tempo. Em geral, eu conseguia reconhecer quais projetos eram importantes e quais meus professores só tinham passado porque achavam que precisavam e não queriam corrigir tanto quanto eu não queria fazer. Ter um professor na família pode ser útil. Foi um dia bom. Eu não tinha ido mal em nenhuma prova. Não tinha caído no sono. Por milagre, minha professora de história disse: "Muito bem, Sr. Jackson", quando eu respondia uma pergunta, o que devia ser sinal de que ela era, na verdade, um monstro, mas eu não a julgaria, a menos que ela me atacasse.
Alguns dos meus melhores amigos são monstros. Depois do treino de natação, esperei na frente da escola, o cabelo ainda com cheiro de cloro. Estava ansioso para ver meus amigos, até Echo e Gale. Acho que os bichos de estimação fazem isso com a gente. Mesmo quando dão trabalho, ainda conseguem ter um lugarzinho no nosso coração. Fiquei olhando pela Avenida 37, esperando uma cadela infernal enorme surgir correndo no horizonte, quem sabe arrastando Annabeth de patins. 20 minutos se passaram. Para um cara com TDAH como eu, isso se traduzia em umas 40 horas de Percy. Talvez Grover e Annabeth tivessem ficado presos num engarrafamento, embora estivessem a pé, caminhando ao longo do rio até o Queens. Talvez os bichos tivessem puxado os dois para outro caminho e eles tinham ido parar em Hackensack. Podia não ser nada. Eu já tinha me acostumado a viver sem celular. Era mesmo um saco não poder pesquisar as coisas rapidinho, ver vídeos engraçados e mandar mensagem para os meus amigos para saber onde estavam. Mas nenhum deles tinha celular também, então não fazia muita diferença para mim. Além do mais, ver gatos andando em cima de robôs aspiradores ou garotos caindo ao fazer piruetas é divertido, mas não compensava o risco de ser devorado por monstros. Uma vez por ano, mais ou menos, eu pegava um celular emprestado para ver se a magia tinha passado ou ficado mais fraca, checando se eu conseguiria usar o aparelho sem causar uma grande migração monstruosa e um rodeio de matança ao Percy. Todo ano, o experimento falhava. Quando eu tocava num celular, o tempo médio de espera até um monstro aparecer era 36 segundos. Resumindo, eu não tinha como saber onde Grover e Annabeth estavam. As mensagens de íris só funcionavam em certas situações, como já falei. E se a pessoa com quem você está tentando falar estiver em movimento, talvez sendo arrastada pela cidade por uma cadela infernal, a mensagem em geral nem chega. Então esperei. Depois de 1 hora, comecei a entrar em pânico. Se alguma coisa houvesse acontecido com Annabeth e Grover e eu só estivesse plantado ali, sem fazer nada para ajudar, se eles tivessem sido engolidos por Janet e sua gangue de enguias, ou se a mansão tivesse explodido pelo acúmulo de gases de tourão, peguei contra a corrente, com a ponta da lâmina. Gravei uma mensagem na calçada. Fui para Gramercy Park West. Esse era outro truque que eu só tinha aprendido no mês anterior. Um dia, quando eu estava entediado, sentado numa calçada enquanto minha mãe comprava roupas para sua primeira sessão de autógrafos, descobri que contra a corrente podia desenhar linhas brilhantes que nenhum mortal comum conseguia ver. As marcas duravam umas 3 horas antes de sumir, menos tempo se chovesse, o que me fez questionar por que nunca tinha visto pichação de bronze celestial por aí, feita por outros semideuses. Talvez eles nunca houvessem ficado entediados a ponto de fazer algo do tipo. Ou talvez as armas deles não tivessem uma função oculta de utensílio de escrita. Comecei a andar de volta para Manhattan, seguindo a rota que achei que Annabeth e Grover fariam para poder interceptá-los se ainda estivessem a caminho. Ainda não tinha encontrado os dois quando cheguei ao Upper East Side. Quando passei pela rua 60 East, estava tão preocupado que comecei a correr. Ainda faltava muito para Gramercy Park, com sinais de trânsito que não cooperavam e vários carros e pedestres para enfrentar. Levei buzinada, palavrão, cara feia e quase fui atropelado algumas vezes por bicicletas elétricas de entregas, mas sou cria de Nova York. Esse tipo de obstáculo não é capaz de me deter. Faltando um quarteirão, vi Annabeth correndo até a mansão, vindo da direção oposta. Um bloco de gelo se formou no meu estômago. Pelo visto, Grover também não tinha ido buscá-la. Nós nos encontramos em frente à casa. "Você está bem?" perguntou ela. "Estou. E você?" "Estou, mas acho que perdi a noção do tempo estudando. Grover não apareceu. Supus que ele talvez tivesse pegado no sono ou..." A voz de Annabeth falhou quando ela olhou para a mansão. "Ah, deuses!" Eu estava tão nervoso que tive dificuldade em enxergar através da névoa. Quando a fachada da casa de Hecate enfim se revelou, não acreditei na cena diante dos meus olhos. As janelas da frente estavam todas quebradas. Os cacos de vidro espalhados pelo jardim como se as vidraças tivessem explodido. Vários tijolos da fachada tinham caído. Fumaça azul saía da varanda da frente, onde a porta enorme de 3 painéis tinha estourado para fora.
como se alguém a tivesse acertado com um ariete por dentro. Grover! Dissemos eu e Annabeth ao mesmo tempo, e corremos até o desastre.